Olá! Existe uma ideia muito difundida de que mudar de cidade, de estado ou de país é uma forma de recomeçar, como se a geografia pudesse reorganizar a vida psíquica. E de fato, mudar de lugar muda muita coisa, mas há algo que não fica para trás: você. Mudar ou morar fora não resolve conflitos, no máximo os reorganiza. Eu sou Fernanda Vieira e hoje a gente vai conversar sobre mudanças territoriais podem ter também aspectos subjetivos nas nossas motivações. Toda mudança territorial também é uma mudança de redes de sociabilidade. Quando alguém decide sair do lugar, não está apenas mudando de endereço, está alterando também seus vínculos, seus circuitos de apoio, seus códigos culturais, seus lugares de reconhecimento. Às vezes, a decisão de morar fora está ligada a questões objetivas, como trabalho, estudo, segurança, mas quase sempre toca em algo subjetivo. Vale a pena inspecionar os motivos. Que situações me impulsionam para mudar para fora? É liberdade? De quê? Sensação de sufocamento? O que te sufoca? Desejo de ruptura? Do quê? Fuga? Para onde? Melhorar de vida? Em que termos? Essas perguntas não são nada ingênuas. Elas ajudam a entender como a gente pode nos colocar em movimento, mas junto com esse movimento resolver de vez, entre aspas, qualquer enrosco que nos segure a velhos padrões. Coragem aqui é essencial. Sim, porque talvez sejam essas respostas ou mais outras perguntas que te ajudem a parar de andar em ciclos e repetir em outro lugar, com outras pessoas, uma mesma história. Porque quando examinamos os motivos com honestidade, nem sempre encontramos narrativas heróicas. Às vezes encontramos cansaço, raiva, idealização. Existe uma ideia comum de que, quando eu estiver lá, as coisas vão se reorganizar. Como se fosse possível empacotar tudo que está bagunçado, conflituoso e deixá-los magicamente organizados. Não dá. A gente leva a gente junto. E não dá para impedir a mudança. Mas sustentar a travessia, a gente precisa também levar a gente conosco. Quando a gente encontra dificuldades e elas aparecem, são esses os motivos, os valores e os recursos que ajudam a gente a seguir, mesmo quando a gente se perde. E quando a gente vai para outro lugar, no início, tudo é novidade. A fase de adaptação costuma mobilizar energia, curiosidade, esforço. E passada essa fase, algo curioso acontece. Velhos conflitos retornam. Esquisito, não? Não era para a mudança resolver? O que acontece é simples, embora não seja fácil. Nós levamos a gente na mala. E levamos nossas histórias, nossas memórias, nossas formas de interpretar as situações, nossos modos aprendidos de lidar com as emoções. E quando a gente vive experiências, ainda que em novos lugares, muitas vezes nossos modos de sentir e reagir retornam, sem que a gente perceba. Frustração, rejeição, solidão, como um fio que nos conecta com quem a gente se reconhece, ajuda a gente a reagir a essas estruturas desconhecidas. Um jeito de lidar com o retorno de certos monstros, vamos falar assim, que deixamos na mala, é observar se aquilo tem a ver com a experiência presente ou se é mais uma repetição de velhos padrões. Nesse sentido, a questão interessante é notar e observar como a nova cultura pode responder ao que a gente está pensando e sentindo. Pode ser que as respostas sejam diferentes em situações semelhantes, mas também podem ser respostas iguais, ou as situações podem ser tão diferentes que a gente se sente sem recurso para lidar. Isso vai depender muito de quanto a nova cultura é semelhante ou diferente do ponto de onde partimos. Por exemplo, se você aprendeu que sentir é perigoso e expressar emoção é fraqueza, talvez encontre em uma outra cultura espaços mais permissivos ou encontre algum eco no contexto onde você se situa. Talvez ali exista uma linguagem para integrar o que você sente no corpo com o que você pensa ou sente emocionalmente. Isso pode criar repertório. Mas ao contrário também pode acontecer. Se você é expansivo, direto, emocionalmente expressivo e vai para um contexto cultural mais contido, silencioso ou formal, pode experimentar um estranhamento, vergonha. Cultura não é apenas um conjunto de hábitos, ela se inscreve no nosso corpo, está na nossa postura, no nosso tom de voz, na forma como ocupamos o espaço.
E tudo isso dialoga com a nossa história pessoal no encontro com o contexto atual onde a gente se encontra. Complexo, né? Morar fora não resolve conflitos, mas é interessante como pode iluminar diferente o modo como a gente enxerga e pode deslocá-los, pode ampliá-los para maneiras diferentes e a mudança geográfica cria contraste. E contraste convida a novas respostas, embora talvez já tenhamos estabelecidos alguns padrões de resposta. E nesse espaço entre o convite ao diferente e a repetição do modo estabelecido, a gente ganha repertório se tivermos capacidade de pensar sobre isso. A pergunta talvez não seja morar fora vai resolver esse conflito, mas sim o que essa mudança pode estar mostrando sobre mim e como eu posso lidar com ela. Se você está considerando mudar de cidade ou de país, talvez o passo mais corajoso não seja comprar passagem. Talvez seja investigar o que está por trás dessa vontade. Porque não existe lugar neutro. Existe a forma como você se encontra em cada lugar. E esse encontro é sempre com a gente. Se essas reflexões fazem sentido, o canal é atualizado semanalmente. Aqui a gente fala sobre identidade, cultura e os efeitos psíquicos de viver em trânsito. Se você perceber que precisa de algum acompanhamento profissional, os links estão na descrição. Coragem, pessoal. Às vezes ela não é sobre ir embora, é se encontrar onde a gente estiver.